Olá pessoal, chegamos agora no nosso vídeo 3 então. Agora, o que nós precisamos é saber qual será o pH da solução resultante. Que informação que eu tenho para isso? Sabemos então que nós temos uma solução final de um volume de 20 ml. Por quê? Nós misturamos 10 ml de solução de HNO3 e mais 10 ml de solução de MgOH2. Então, nós sabemos que isso tudo deu um volume final de 20 ml, ok? Nós sabemos que depois de ter ocorrido a reação, ficou um excesso de MgOH2 sem reagir. E esse excesso, então, é de 0,0005 mol, ok? Então, agora, sabendo o volume e sabendo o número de mols de MgOH2, eu vou calcular a concentração que essa solução final ficou. Então, concentração é M1 dividido por V. Como nós estamos falando em concentração molar, M1 é massa do soluto, que é em mol, 0,005 mol. E o volume é em litros, 20 ml é igual a 0,02 litros. Então, eu tenho aqui 0,02 litros. Então, a minha concentração vai ser 0,025 mol por litro, ok? Muito bem. Agora, nós vamos considerar o seguinte: MgOH2, quando em solução, ela vai ocorrer o que? A dissociação. O que é dissociar? É separar os íons, o Mg2+, do OH-. Então, isso vai acontecer nessa proporção. Nas proporções estequiométricas, então, a cada 1 mol de MgOH2 produz 1 mol de Mg2+, e 2 mols de OH-, ok? Se tivéssemos uma base forte, ó, vou colocar aqui em vermelhinho, né? Aliás, se fosse base forte, não, né? MgOH2 é uma base forte, né? Mas se fosse bastante solúvel, tá bom? Então, esse 0,025 mol que tem aqui, ó, de MgOH2, estaria 100% dissociado. Iria produzir, então, 0,025 mol de Mg2+, e o dobro disso, 0,05 mol do OH-. Só que isso não é verdadeiro, certo, gente? Tá? Então, vamos escrever aqui assim, ó. Então, não é verdadeiro. Se fosse, nós teríamos aqui a concentração de OH- no meio, iríamos calcular o pOH a partir daqui, transformar em pH e problema resolvido. Mas não é verdadeiro. A solubilidade, e essa foi uma informação que não tem nos dados aqui do nosso exercício, tá? Então, olha,
Em nenhum momento aqui aparece a solubilidade do hidróxido de magnésio, mas não tem problema, gente. Como é um exercício que a ideia é dele ser resolvido realmente em água, resolvido em sala de aula, tá? É justamente para essas coisas irem surgindo e a gente ir conversando sobre, tá? Então, daí a importância do papel do professor ali na sala de aula e por isso que eu gravo esses vídeos para mandar para vocês, tá bom? Então, se você procurar lá no Google solubilidade do hidróxido de magnésio, você vai encontrar assim, ó. Solubilidade MgOH2, 18 graus Celsius. A temperatura é um fator importante, porque a temperatura ela interfere na solubilidade das substâncias. Então, você vai encontrar lá 9 miligramas por litro, certo? Muito bem. O Google me informa lá, a literatura, né? A gente fala o Google, mas na verdade a literatura me informa 9 miligramas por litro. Eu tenho uma concentração em mol por litro. Como é que eu vou me sair disso? Muito simples. Nós vamos transformar isso. De que maneira? Bom, vamos pensar assim, ó. 9 miligramas por litro quer dizer que em cada litro de solução dissolve 9 miligramas de hidróxido de magnésio. Então, eu sei que 9 miligramas é igual a 0,009 gramas. E quando eu transformo isso em mol, é 1,54 vezes 10 a menos 4 mol. Ou seja, 9 miligramas por litro ou 1,54 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Beleza, gente? Agora sim. Agora achei a solubilidade do meu hidróxido de magnésio em mol. Aí você pode falar assim, nossa, professora, mas como é que você achou isso daqui? Fazendo uma regra de 3. De que maneira? Assim, ó. Vou pegar um caderninho menor aqui, ó. 1 mol de MgOH2 tem uma massa de 58,3 gramas. Então, 0,09 gramas equivale a quantos mols? Então, aplicando a resolução da regra de 3, nós temos que 58,3x é igual a 1 vez 0,009. X é igual a 0,09 dividido por 58,3. X é igual. Então, vamos lá. E a última coisa que ele perguntou Eita, pera. qual será o pH da solução Então, vamos lá. 0,09 dividido por 58,3. E temos lá, então, 1,54 vezes 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1,54 vezes 10 a menos 4 mol. Então, vamos lembrar que quando a vírgula caminha para a direita, eu vou diminuindo o valor do expoente. Então, o expoente vai ficando menor, né? Então, caminhou uma casa menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok?
Então, 1,54 ou 1,5 já seria o suficiente. Ok, gente? Muito bem. Bom, então, voltando aqui naquela folhinha que eu fiz aquela aproximação, né? Então, olha, 9 miligrama por litro, 9 miligrama é igual a 0,09 gramas ou 1,54 mol em 1 litro. Portanto, a solubilidade do hidróxido de magnésio em mol por litro é 1,54 vezes 10 a menos 4. Bom, então agora eu sei, né, que embora lá nos meus 20 ml, né, a concentração está 0,025 mol, só vai estar dissociado essa quantidade. E o restante? O restante está ali em suspensão. Então, se você olhar o frasquinho de hidróxido de magnésio na farmácia, a hora que você estiver na farmácia, dá uma olhadinha lá. Está escrito suspensão de hidróxido de magnésio. Quer dizer que ficam os grânulos, né? Então, nós vamos representar essa situação através da reação química, né? Através da reação química, não, na reação de dissociação da base. Então, o MgOH2 sólido, quando dissocia, forma o Mg2+, que é o íon magnésio aquoso, e mais 2OH- aquoso também, tá? Então, assim sólido e assim aquoso. Isso aqui está dissolvido, isso aqui não. Então, esses são os grânulos. Se você deixar esse hidróxido de magnésio quietinho, você vai ver que ele vai se depositando no fundo. Então, tá escrito lá no frasco, agite antes de usar, porque é justamente para fazer a mistura, né? Fazer esses grânulos se misturarem à água, para você poder, então, tomar a dosagem correta, ok? Então, pessoal, embora a gente sabe que a proporção é 0,025 mol, mas o que dissolve é apenas, então, 1,54 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né? Do MgOH2. Então, na hora que faz a dissociação, vai produzir a mesma concentração, né? Porque vamos lembrar dos coeficientes estequiométricos, 1 para 2, olha. Então, aqui vai ser o dobro. 1,54 vezes 10 a menos 4. Porém, aqui vai ser o dobro, né? Por quê? Porque é 2 vezes. Então, vamos lá. 2 vezes 1,54 vezes 10 a menos 4. Vou deixar marcadinho em vermelho aqui, ó, pra gente não esquecer que nós fizemos vezes 2, né? Deixar indicado, pra gente lembrar, então, que a concentração de hidroxila é o dobro em relação a de íons magnésio. Eu vou aproveitar que eu já tô com o número salvo aqui na calculadora e vou fazer vezes 2. Então, olha lá, 3 vezes... Vamos considerar 3,1, né? Porque como aqui é 8, então vamos arredondar. 3,1 vezes 10, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A menos 4 mol por litro, ok? Olha, então, agora eu consigo calcular o POH. Por quê? Porque eu achei a informação que eu precisava. Eu achei a concentração molar de OH-. Então, a gente sabe o quê? Vamos colocar aqui uma reta numérica dos coeficientes para ajudar vocês a entender isso. A gente não sabe
a gente tem o número 0. Para a direita, nós temos os números positivos, para a esquerda, os números negativos, certo? Quando eu tenho as minhas potências de base 10, o raciocínio é o mesmo, tá? Então, aqui eu tenho o 10 a menos 1, o 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, né? E pra lá é verdadeiro. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, por aí vai, tá? Ó, se aqui fosse 1, né? Então, lembra que eu falei pra vocês, quando eu tenho o número 1 multiplicando 10, eu posso usar o expoente, né, como o valor do pH, descontando o sinal negativo, mas não é. Então, se não é, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pH aproximado, tá? Então, vamos lembrar assim, ó, Enem, concurso, calculadora, não pode. E não cobram que a gente calcule o log disso sem calculadora. Então, onde que esse número está aqui? Ó, 3,1 vezes 10 a menos 4, ele é maior que 10 a menos 4, tá? E ele é menor que 10 a menos 3, certo? Então, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. Esse número, ele vai pertencer a esse intervalo. Ele está entre o 10 a menos 4 e o 10 a menos 3. Então, aqui está o POH 4. Aqui está o POH 3, certo? Se o POH é 4, então, o pH aqui é igual a 10. E o pH aqui é igual a 11, certo? Então, olha onde está o nosso pH. O nosso pH está nesse intervalo, entre 10 e 11, tá? Então, ai, perdão. Eu tava fora de foco, tá? Então, a resposta é: o pH está entre 10 e 11. Bom, mas e se eu pudesse usar uma calculadora? Bom, se eu pudesse usar uma calculadora, então eu ia usar uma formulinha assim, ó. POH é igual a menos o log da concentração de OH-, tá bom, gente? Então, é sempre assim. Se você tem concentração de OH-, você calcula POH e depois, né, faz 14 menos o POH. Se você tem concentração de H+, aí você faz... Aí, depende da situação do que você precisa, tá? Então, isso a gente já havia discutido noutra situação. Muito bem. Então, como que eu faço isso na calculadora? Menos o log da concentração. Então, quem que é a concentração de OH- que nós havíamos calculado? Olha lá aqui, ó, 3,1 vezes 10 a menos 4. 3,1 vezes 10 a menos 4, tá? Então, esse colchete, ele quer dizer concentração molar. Vocês têm aí o celular. Quando vocês deitam o celular, ele vira uma calculadora científica, tá bom? E você vai programar ele assim, ó. Negativo, log, como que era mesmo? 3,1 vezes 10. Aqui, ó, essa funçãozinha vai te dar o expoente x, um x com um y expoente, negativo, 4, vai fechar o parênteses,
E ele já deu lá, ó, 3,5, tá? Então, ó, meu pOH é igual a 3,5, portanto, quanto que é 14 menos 3,5? 10,5, não é isso? Então, pH é igual a 10,5. A gente não tinha dito que o pH estava entre 10 e 11? Olha lá, ó, 10,5. Ok, gente? Olha, eu sei que é bastante informação, mas eu digo para vocês que tem um livro inteiro dentro de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então, quem pensou nesse exercício foi, assim, uma pessoa muito inteligente. Eu falei, gente, como que pode usar um único exercício e fazer uma coisa assim que, nossa, ele movimentou um livro inteiro. Falei, misericórdia. Mas tá aí. Então, eu diria para vocês assim, olha, guarda num potinho, num cofrinho, não perde isso de vista, se você tiver a intenção de seguir aí a área de química, tá? Porque é difícil você ver uma resolução assim, passinho por passinho, tá? Eu não tô, assim, querendo me gabar, não, mas procura por aí e vê se acha, tá? Então, tá bom, gente, ó, um beijo, tá? Manda notícia.